Olá, sejam bem-vindos ao canal Livre da Religião. Esse canal vai mostrar para você as verdades do Pai, do Criador Todo-Poderoso, do verdadeiro Messias que veio sim nessa terra, habitou aqui, mas que infelizmente teve a sua história copiada e clonada por um falso salvador instalado nas religiões. Então hoje, infelizmente, você adora um nome falso, pagão, e pensa que está fazendo algo para o verdadeiro Messias. Você nem sequer imagina quem é o verdadeiro Messias que veio nesta terra. Você nem imagina. Por quê? Porque te ensinaram, te passaram uma mentira de um falso nome, um falso Messias, e te doutrinaram a crer nele, desviando você completamente da salvação. Porque agora foi criados os templos religiosos e lá dentro dos templos religiosos você vai e adora este falso Messias, este falso Espírito que chamam de Espírito Santo e esse falso título chamado Deus, que jamais foi o nome do verdadeiro Criador dos céus e da terra. Mas neste vídeo vamos falar sobre a tentação do verdadeiro Messias no deserto. Está no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante. Ora ao Pai, que Ele derrame sobre a tua vida o Espírito da verdade, para que você possa entender essa palavra. Sim, é preciso que você abra os teus ouvidos espirituais, para que a palavra do Pai possa acender a centelha divina que existe em você. Se não existe mais a centelha divina em você, infelizmente você é um joio e dificilmente vai entender essa palavra. Mas espero que você fique até o final do vídeo e no final do vídeo você possa ter uma conclusão, se isso é importante ou não para você. É essa minha oração ao Pai, que Ele abra os seus ouvidos espirituais. Porque existem três tipos de pessoas. As pessoas que são quentes e que já estão dispersas e estão no Pai, estão acreditando na palavra do Pai e já conseguiram entender as coisas do Pai e quebraram todas as correntes com o sistema religioso, com o maligno. Existem as pessoas geladas que não têm a centelha divina mais, são os bandidos, ladrões, assassinos, políticos, corruptos, mentirosos e todo esse tipo de gente que já entregou a sua alma, já vendeu a sua alma para o maligno em troca de dinheiro. E existem as pessoas que estão mornas dentro das religiões. Sim, dentro das religiões. Infelizmente, essas pessoas que estão dentro das religiões estão mornas completamente. Elas têm a centelha divina, mas elas estão cultuando e adorando outro nome, outro Senhor, que estão sendo enganadas. Então é você, se é você que está dentro das religiões, está aqui nesse vídeo, a centelha divina ainda está em você. Pode ser que esteja bem fraquinho esse fogo, mas o Pai, o Criador dos céus e da terra, pode acender, fazer com que você entenda estas palavras de salvação e quebre esse pacto, essas barreiras com as mentiras do sistema religioso. É isso que eu te peço, ó Pai Todo-Poderoso, que abençoe essa vida que está nesse vídeo agora e que essa vida fique até o final e que não seja um joio, que não seja uma semente do maligno. Tira toda a semente do maligno desse vídeo, Pai. Toda mesmo, porque este vídeo é para ser para alguém que vai receber a tua palavra como uma terra boa. Bora lá então, meu amigo, minha amiga, a tentação do verdadeiro Messias no deserto. Se você é cristão, na sua Bíblia vai estar escrito a tentação de Jesus Cristo. É um nome pagão. Se você já viu um outro vídeo meu, você sabe que aqui no canal estamos libertos. Estou liberto, livre, completamente
de todo tipo de nome pagão. Seja Jesus Cristo, seja Yeshua, seja Yahusha, seja Yahusha, Yahushua, Yahua, Yau, Jeová, Deus, título Deus, tudo isso, meu amigo, minha amiga, são nomes pagãos, e que todos eles estão claramente ligados ao Espírito Santo, que é o espírito maligno do mundo. É o espírito do mundo. Você pode notar que o Espírito Santo está em todos os templos, todos. Ele está lá para quê? Para te manter no engano e na mentira. E ainda tem a regra de que você não pode blasfemar contra ele, senão você perde a tua salvação. É uma grande mentira para te manter no medo, meu amigo e minha amiga. E infelizmente, você como uma ovelha frágil, que não busca, não pesquisa, que não lê, não interpreta as escrituras, continua dando ouvidos e seguindo a tua vida com a certeza, a falsa certeza de salvação. Então aqui vamos ter o verdadeiro Messias que veio nessa terra. Ele finalmente agora ele vai ser levado em espírito até o deserto. Em espírito até o deserto, aonde ele vai ficar 40 dias e 40 noites jejuando. Durante esses 40 dias, essas 40 noites, ele foi tentado sem cessar pelo diabo. Aqui está aparecendo agora a figura do diabo, que você conhece. Diabo, Satanás, Lúcifer, enfim, demônio e todos esses nomes que te apresentaram. Na verdade, o diabo que aparece aqui para o verdadeiro Messias, ele é nada mais, nada menos que o Deus deste mundo. Sim, o Deus deste mundo, que está lá em 1 Coríntios 4. É o Deus deste mundo. É ele quem enganou Adão e Eva, ele quem fez a rebelião lá no reino dos céus e fez com que uma terça parte dos anjos caíssem e fossem condenados. É ele que odeia a sua vida, meu amigo e minha amiga que está ouvindo esse vídeo. É esse aqui, o Deus deste mundo, que mais tarde vai criar as religiões, mas que agora aqui vai se apresentar o verdadeiro Messias. E esse diabo aqui, que está aparecendo aqui, é o mesmo que levantou, que falou com Abraão, que enganou Abraão. Isso é coisa para um outro vídeo. Mas é o mesmo que enganou Abraão. Sim, Abraão, quem você nas religiões adora, pai da fé, Abraão. Não, Abraão, infelizmente, foi um sanguinário, um assassino desobediente. Ele não ouviu a voz do Criador, ele ouviu a voz desse diabo aqui. Ó. Desse diabo aqui. Abraão se prostrou em troca das terras, dos bens, das riquezas, de um filho que ele queria tanto. Então foi isso que o diabo ofereceu para Abraão. Depois ele ofereceu para Isaac, para Jacó, e vem vindo até Davi. Mas antes de Davi teve Moisés. O diabo, ele usou a vida de Moisés. E você adora tanto Moisés. É coisa para um outro vídeo também. Então ele usou Moisés no deserto. Usou. Pode ver. O mandamento do Pai deixa bem claro que não assassinarás, não matarás. Mas Moisés adorava matar. Abraão matava. Todos esses homens eram sanguinários, sedentos de sangue, de mentiras. Tudo que vai contra os mandamentos do Criador. Quer saber se uma pessoa é do Criador, se ela é uma árvore boa? Ela guarda os mandamentos do Criador. Se ela não guarda os mandamentos do Criador, ela não é do Criador, ela é dos trevas, porque o diabo não consegue guardar os mandamentos. Não consegue guardar os mandamentos. Então agora aqui ele vai aparecer ao Messias, finalmente. Embora que lá no comecinho, no nascimento do Messias, ele já agiu, ele usou Herodes, o rei Herodes, para que Herodes mandasse matar todas as crianças abaixo de 2 anos, até para que uma dessas crianças, com certeza, era o Messias. Mas o pai livrou, colocou o Messias em outro lugar e o Messias não morreu. Então ali foi a mão do diabo já tentando matar o Messias. Em todo o tempo ele tentou matar o Messias, mas o pai protegeu e guardou. Agora aqui, no deserto, eles vão se encontrar face a face. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
Sim, o Messias teve fome. Ele era carne, humano, como a gente, nessa vida aqui, nesse mundo. Então o tentador, o diabo, aproximou-se e disse a ele: se você é o filho do Criador, mande que estas pedras se transformem em pães. Olha só a maneira como ele chegou para tentar fazer com que o Messias se aproveitasse do seu poder. O Messias não veio para se aproveitar do seu poder, ele não veio para se exaltar, para se mostrar. Ali, se o Messias fizesse isso que ele falou, o Messias estaria pecando, estaria agindo de uma forma como que, vamos dizer assim, soberba. E o Messias entendeu a maldade do maligno e não fez. O Messias verdadeiro Messias, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Criador. Na sua Bíblia está escrito Deus. É uma blasfêmia, é um engano, é uma mentira para te desviar da verdade. Mas se você tiver ouvidos para ouvir, você vai entender que esse título Deus jamais foi o nome do verdadeiro Criador dos céus e da terra. Então o que o Messias está dizendo aqui para o diabo? Que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede do Criador. A palavra do Criador é a palavra que o Messias veio ensinar. Que ele está começando aqui o seu ministério, ele vai ensinar. Então é essa palavra que procede do Criador que você precisa buscar, meu amigo e minha amiga. O diabo, sabendo disso, o que ele fez? Ele criou as religiões. E lá ele misturou verdades com mentiras, assim como ele fez com Eva. Ele pegou verdade e uma pitada de mentira e enganou a Eva. Então, você que está nas religiões, infelizmente você tem um pouco de verdade e uma grande quantidade de mentira. Desta forma, você jamais consegue ter a pureza do Pai. Então é necessário que você abra os teus ouvidos, mais uma vez espirituais, e entenda que o propósito do diabo nesta terra foi destruir o verdadeiro Messias desde o início. Porque assim como ele fez com Adão, ele fez com Abraão e com todos esses caras aí que se chamam patriarcas, ele queria fazer com o Messias. Porque se ele destruísse o Messias ou convencesse o Messias a pecar, pronto, estava tudo acabado. Hoje não estaríamos aqui, não teríamos esperança nenhuma. Porque até este momento aqui que o Messias está vivo, todas as pessoas estão condenadas, todas já nasciam condenadas, todas já estavam debaixo da condenação eterna, entregues ao diabo. Ele tinha as chaves da vida e da morte em suas mãos. E agora o Messias chegou neste mundo para desfazer as suas obras, as obras do maligno. E ele agora está desesperado. Ele precisa de todo jeito fazer com que o Messias peque, cometa pecado, para que assim o Messias não seja mais perfeito, não seja o Cordeiro perfeito. E ele vai seguir aqui, ó. Então o diabo levou a cidade santa, a cidade que chamam de Jerusalém, e colocou o verdadeiro Messias lá no topo, lá no pináculo do templo, igual ele fez com Abraão, lá no alto. E falou assim: se você realmente é o filho do Criador, jogue-se para baixo, porque está escrito. O diabo sabe, ele conhece os mandamentos, ele conhece a palavra do Criador, só que ele não guarda. E se você conhece e não guarda, você não pertence ao Criador, infelizmente. Então você precisa mudar o seu destino, mudar a sua maneira de ver, de pensar e voltar-se para o Criador. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. Esse é um Salmo 91. O verdadeiro Messias respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Criador. Não faça teste com o Senhor seu Criador. O diabo, ainda não satisfeito, levou o verdadeiro Messias a um monte muito alto, mas muito alto. Agora sim é igual ele fez com Abraão. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e disse-lhe: tudo isso eu vou te dar,
se você se prostrar e me adorar. Tudo isso me foi dado, o diabo falou. Foi dado por quem? Por Adão e Eva, quando pecaram. Tudo esse mundo era para ser nosso, mas Adão e Eva pecaram e entregaram de mão beijada para o diabo. E agora ele está oferecendo tudo para o verdadeiro Messias. O que ele está dizendo é, se você se ajoelhar e me adorar, esqueça esse negócio do Criador, de salvar as pessoas, me adore, vamos reinar juntos aqui. Tudo isso aqui vai ser teu e você só vai estar abaixo de mim. Era isso que o diabo queria. O Messias, porém, falou, vá embora, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor, Criador dos céus e da terra adorarás, e somente a Ele prestarás orações e cultos. Então, essa foi a tentação do verdadeiro Messias, que não se chamava Jesus Cristo, por esse nome aportuguesado, que não se chamava Yeshua também, que nem judeu ele era, nem Yahusha, nem Yahushua, muito menos o tal do Yahusha. De todos esses nomes, o mais terrível é o Yahusha. Então, tome cuidado com esse nome, pois, infelizmente, quando você está no sistema religioso e que está quase para sair do sistema religioso, e você pesquisar sobre algo diferente, vai aparecer esse Yahusha. E é esse Yahusha que vai te levar para o caminho mais tortuoso ainda, mais tenebroso e mais reto para o inferno. Chama-se Yahusha. Depois, claro, tem Yeshua, Yahushua, Yahusha, Yahua, todos esses nomes pagãos que estão aí na internet cheios de pessoas cultuando e adorando e pregando como se fosse a verdade. Mas, infelizmente, a verdade do Pai é que o Messias vai voltar. Infelizmente, que eu diga para a maioria dessas pessoas. Porque para os eleitos, os salvos, os que já estão libertos, que já entenderam que não é mais por nome, por batismo em águas, por todas essas bobagens aí, esses já vão ter a marca do verdadeiro Messias. Mas, infelizmente, para você que ainda está no sistema religioso, que ainda está guardando nomes e perdido completamente nessas coisas de nomes, Torá e tudo mais, infelizmente para você. Lamento, se você morrer nesse sistema, enganado por essa mentira terrível religiosa que o diabo criou. Sim, foi o diabo que criou tudo isso. Ele criou tudo isso para te manter no engano e na mentira, para que você jamais veja a verdadeira luz, para que você jamais possa. Porque enquanto você estiver preso dentro de uma religião, é como aquele povo no deserto, eles ficaram 40 anos, é como a Torre de Babel que ele tentou fazer para que todos ficassem ali num lugar só, porque o diabo ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente. Então ele precisa te manter preso em um lugar para te enganar, te manter no engano. E a forma como ele faz isso é as religiões. Você vai para dentro de uma religião e lá você se mantém a tua vida toda no engano. Ali ele te mantém preso naquele engano. Se você tenta sair, ele te coloca em outra religião, outra porta aberta, larga. E você entra lá, continua adorando Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus. Continua na mesma mentira, no mesmo engano. E você não sai, você é aquele ratinho que fica sempre rodando naquela esteira. E nunca sai disso. Então, meu amigo, minha amiga, agradeço que esse vídeo ficou um pouquinho maior, mas oro, Pai, que você abra os teus ouvidos espirituais e possa entender que se você morrer na religião, não tem perdão, não tem mais volta. Infelizmente, você vai ouvir aquilo que o Messias tem para dizer. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Não vai adiantar você dizer, mas eu preguei em teu nome, eu libertei em teu nome, eu jejuei em teu nome, eu cantei em teu nome, eu dei oferta em teu nome, eu fiz sacrifício em teu nome, eu curei, eu salvei. Não. Não vos conheço. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Por que ele vai dizer isso, meu amigo, minha amiga? Porque ele não habita nos templos religiosos. O verdadeiro Messias não está nos templos religiosos. Então, ele não usa aquele nome lá, Jesus Cristo, Yahusha, Yahushua, todos esses nomes pagãos. Ele não usa, por isso que ele não te conhece, porque não é ele que está lá. Você está falando com um demônio. Demônios estão escondidos atrás desses nomes. Então,
Se você morrer nesses lugares, nessa maneira de pensar, infelizmente já era para você. Pense quantas pessoas você já passou na tua vida e morreram na religião. E você acha que estão salvos? Não estão, estão condenados eternamente. E um dia vão atonizar, vão deixar louco o seu pastor, a sua pastora, quando eles morrerem também. Porque foi o seu pastor, a sua pastora, que te colocou lá naquele lugar terrível. Então, meu amigo, minha amiga, agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo. Se inscreva aí no canal, deixa o like, faça um comentário. Desculpa se eu falo muito rápido, mas você veja, deu 20 minutos de vídeo e foi assim bem rápido para falar. As coisas do Criador, elas precisam de tempo, de bastante tempo. Mas se fizer um vídeo muito longo, acaba que muita gente não assiste. Embora que eu quero somente aqueles que estão interessados na verdade do Criador. Então, gratidão, se inscreva no canal, deixa o like, tudo de bom.